Campina Grande, segunda-feira, 12 de fevereiro. Queremos lembrar a todos os nossos internautas, telespectadores, que a 26ª edição do Encontro para a Consciência Cristã tem impactado a cidade de Campina Grande. Enquanto o Brasil todo brinca o carnaval, Campina Grande se transforma numa cidade retiro. E, portanto, você que reside em cidades adjacentes, que não veio participar de nenhuma dessas nossas reuniões, compareça, faça sua caravana, venha com a sua família. Você que reside em cidades aqui próximas à nossa região, venha prestigiar, venha participar, porque temos sido profundamente enriquecidos e abençoados. Eu tenho dito a alguns colegas que o Encontro para a Consciência Cristã, para nós líderes, pastores, é como se fosse uma reciclagem, porque o que nós temos ouvido, o que nós temos aprendido nesses dias de preletores renomados, como o pastor Hernandes Dias Lopes, na abertura, o Augusto Nicodemos e tantos outros pastores de renome estão ali como preletores. Você não pode perder, portanto. Hoje, segunda-feira, enquanto o Brasil brinca carnaval, Campina Grande se transforma numa cidade de retiro. Venha participar, prestigie este mega encontro. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor e missionário Jackson. Ele é missionário da nossa igreja e ora realiza um grande trabalho plantando uma igreja, uma congregação da nossa igreja no México. Portanto, ele estará trazendo hoje mais uma reflexão da palavra de Deus. Mas antes, gostaríamos de deixá-los com o conjunto coral Sarah Calley da Igreja do Calvário. Deleite-se com esta música. Esperamos que você continue conosco.
Mas qual é o problema? Que nos dias de hoje, pelo amor à nossa reputação, a gente perde a santidade. Pelo amor ao nosso nome, para limpar o nosso nome, o que é que a gente faz? Peca contra Deus, para ter uma reputação limpa. E nessa noite, vamos aprender com Davi, como um ato de fé, obedecer a Deus, cuidar da nossa santificação, porque é Ele que cuida da nossa reputação. Amém? Versículo 6, diz a palavra de Deus: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Meus amados irmãos, a convicção de Davi é de que da oposição, daqueles que se levantam contra o reino de Deus, daqueles que se levantam contra a obra de Deus, quem cuida da oposição é o próprio Deus. Porque, meus amados irmãos, por mais que pareça que em alguns determinados momentos da nossa vida, da nossa fé em Deus, aparente que Deus não está vendo nada, Ele está vendo tudo. Deus é um Deus que vê tudo, e o povo rebelde, que se opõe à obra de Deus, perderam a noção do perigo. Olhe, meus amados irmãos, um ato de fé é a gente ter paciência de esperar Deus resolver, ou desse lado da existência, ou na eternidade. Deus vai resolver. Os inimigos do Evangelho, ou aqui, ou lá na eternidade, vão pagar por aquilo que eles fizeram. E a gente nos desesperar, querer fazer com a força do nosso braço, querer resolver do nosso jeito, não vai adiantar. Um ato de fé é a gente ter paciência de esperar Deus resolver, ou aqui ou na eternidade. Mas Ele vai resolver. Amém? O Salmo 68, versículo 21 diz: mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. É uma promessa. O Salmo 68 está dizendo que Deus vai chegar um dia que vai ferir o crânio dos seus inimigos. Assim como a cabeça da serpente foi esmagada na cruz, um dia Deus vai voltar na pessoa de Cristo Jesus e vai repetir isso mais uma vez na cabeça de todo aquele que se opõe, meus amados irmãos, à fé em Cristo Jesus. Se tem uma coisa difícil da gente lidar na igreja, é com rebeldia. Se tem uma coisa difícil da gente como profissional, como líder de departamento, é lidar com um espírito de rebeldia, de alguém que faz tudo o contrário, de alguém que faz tudo por pirraça, de alguém que faz tudo para atrapalhar. E aqui no Brasil, eu nunca tinha provado desse fel amargo da rebeldia. Mas lá no México, durante esse um ano e meio, eu acho que eu provei todos os dias. E é horrível. É horrível você querer o bem de alguém e essa pessoa querer o seu mal. É horrível você plantar amor e receber, à primeira instância, o ódio de algumas pessoas. Mas, meus amados irmãos, se nós queremos ver o reino de Deus avançar, a gente vai ter que se acostumar com esse tipo de situação. Se a gente quer ver o nome de Cristo ser glorificado, a gente vai ter que se acostumar, se adaptar, igual Davi se adaptou, a viver uma vida cheia de fé, sofrendo o prejuízo. Essa história de que eu não levo desaforo para casa, se você quer se envolver com a obra de Deus, você vai ter que aprender a levar desaforo para casa. Não, comigo se me disser 1, eu digo 5. No mundo é desse jeito. Mas no reino de Deus, isso é um ato de resistência.
Isso é um ato de fé. Eu tenho tanta fé, mas tanta fé, que eu levo o desaforo para casa e conto só a Jesus o que está me acontecendo. É isso que está acontecendo aqui com Davi. É nossa missão, meus amados irmãos, viver desse jeito. Versículo 7 ao versículo 8. Veja o que diz: reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão. É nossa missão, meus amados irmãos, alertar a todos os povos sobre o juízo de Deus. Esse é um ato poderoso e glorioso de fé de uma igreja. É alertar ao mundo inteiro que o juízo de Deus está para chegar. A nossa fé é uma fé operante. A nossa fé não é uma fé teórica, que a gente fica só no campo das ideias. Não, a nossa fé, meus amados irmãos, é uma fé que trabalha. Afinal de contas, a fé sem obras é morta. Tem gente que tem fé, mas a fé está morta, porque é só na teoria, é só na conversa, é só na filosofia. Na prática, a fé de alguns cristãos está morta. Mas Deus, que é infinito em bondade, convida você hoje a avivar sua fé. E um ato de fé, meus amados irmãos, é se envolver com a preocupação do Evangelho, com a urgência bíblica, que é a salvação dos pecadores. O pessoal aqui, os jovens, juntamente com a irmã Francinete, com a missionária Francinete, que ficaram um mês lá pregando o Evangelho. Sabe o que é isso? Um ato de fé. Sair, entregar suas férias, o conforto da sua casa, dormir pouco, trabalhar muito, comer pouco quando dá, num calor. Isso é um ato de fé. Só por um mês? Não. A nossa vida toda. Eu não estou dizendo aqui que a gente só tem fé se for enviado para o campo missionário. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, meus amados irmãos, que onde a gente estiver, a gente tem que anunciar, a gente tem que avisar. O versículo 8 aqui, para onde você for, onde você tiver oportunidade, diga o versículo 8: o Senhor julga os povos. Todo mundo vai ser julgado, todo mundo será julgado, e eu e você tem essa missão de dizer, porque tem gente que está, meus amados irmãos, muito enganado sobre Deus. Tem uma visão de Deus como um Papai Noel, tem uma visão de Deus como um gerente de banco que está ali disponível para dar dinheiro, ou de um médico que só é procurado no momento do leito, de um hospital, ou de uma necessidade. Tem muita gente que tem vivido assim, e pessoas que se relacionam com Deus desse modo estarão sujeitos ao juízo de Deus, e você e eu que estamos aqui nessa noite precisamos avisar. Versículo 9 e 10, veja o que diz: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Meus amados irmãos, Deus é o único juiz que tem a condição de julgar o foro íntimo. O que é foro íntimo? Foro íntimo é a ideia subjetiva daquilo que nós pensamos, daquilo que nós projetamos dentro de nós. Juiz da terra nenhum consegue julgar de uma maneira 100% aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está maquinando. Mas Deus, na eternidade, no dia do juízo final, vai julgar até o foro íntimo, vai julgar até aquilo que a gente pensa, vai julgar até os maus pensamentos. E o que é que a gente precisa fazer, meus amados irmãos? Avisar, porque tem gente por aí que não sabe disso não. Deus conta com essa igreja para que muita gente lá em Caracoles, que não sabe disso, seja avisada. Será que Deus pode contar com você? Tem muita gente que não sabe.
olhe também o que muita gente não sabe. Versículo 11. Olha o que muito pecador não sabe. Versículo 11 diz: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Tem muito pecador que não sabe que Deus sente ira todos os dias. Tem até crente que não sabe. É muito provável que teve gente aqui que ficou sabendo agora. Mas o texto está dizendo que Deus é um Deus que sente indignação todos os dias. Meus amados irmãos, isso é muito perigoso. E a gente precisa anunciar isso como um ato de fé. Não é ver o pecador que está lá caminhando para o inferno e deixar ele ir para o inferno, não. Se depender de nós, como disse Charles Spurgeon uma vez pregando, ele falou: olhe para a igreja dele, vocês podem até ir para o inferno, mas só se passar por cima do meu cadáver. Eu vou estar aqui pregando, eu vou estar aqui anunciando, eu vou estar aqui exortando vocês todos os dias da minha vida. O que é isso, meus amados irmãos? Isso é um ato de fé. E diante das opressões, diante da angústia, da injustiça que Davi está sentindo, em resposta ao sofrimento dele, em resposta às perseguições dele, a reflexão de Davi é essa: eu preciso anunciar que tem um Deus que vê as injustiças. Eu preciso anunciar que tem um Deus que vê os pecados e sente indignação todos os dias. E nós precisamos anunciar, porque tem muito pecador que não sabe disso. O que é que tem muito pecador que não sabe? Muito pecador não sabe o que acontece aqui no versículo 12. Veja a sua Bíblia, olha o que os pecadores não sabem. Versículo 12: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Tem muito pecador que não sabe que se ele não se converter, Deus, meus amados irmãos, está com uma espada esperando ele do outro lado da existência. E você e eu devemos avisá-los. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo, meus amados irmãos. Versículo 12: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Deus tem uma espada pronta, esperando aqueles indivíduos que não vão se converter. E você e eu precisamos anunciar isso. O que é que os pecadores por aí não sabem? Versículo 13, olha o que diz, versículo 13: para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. A gente, meus amados irmãos, devemos anunciar para os pecadores que Deus tem preparado instrumentos de morte para aqueles que não se converterem. Aí, chegar a isso, chegar com um discurso desse, para um estrangeiro, tem que ter muita fé. Olhar na cara do mexicano e dizer: olha, se você não se converter, Deus tem uma espada, Deus tem instrumento de morte e vai lhe pegar. Quando a gente prega isso, o povo não gosta muito, não. Gosta não. Mas isso é um ato de resistência, de fé. Porque a nossa fé, sem obras, é morta. Qual é o conceito de fé? Algumas pessoas dizem: não, olha, eu estou vivendo pela fé. Está vivendo pela fé, irmão? O que é isso, viver pela fé? Irmãos que vivem pela fé, aí vai visitar os outros crentes, que horas? Meu dia. Estou vivendo pela fé, mas vou visitar o varão meu dia. Por que será? Não sei. De repente, é porque tem um almoço. Aí eu não estou vivendo pela fé, mas todo dia eu faço uma visita entre 6h30 e 7 horas da noite. Porque eu já faço a visita, já abençoo, e já... Isso não é viver por fé. A fé está atrelada, meus amados irmãos, à fidelidade
A Deus. E para ser fiel a Deus, a gente vai ter que engolir muita coisa. Para ser fiel a Deus, a gente vai passar por humilhação. Para continuar com essa fé, quando Paulo diz, o justo viverá por fé, Paulo está dizendo, o justo viverá por fidelidade. O justo viverá em fidelidade. O justo viverá obedecendo. E se você é um justo e quer viver em fidelidade a Deus, você precisa urgentemente avisar os pecadores. O que está acontecendo aqui no versículo 11, 12, 13 e 14. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos. Que Deus nos levante com esse compromisso de anunciar. Estava em um culto de jovens, lá no México, eu preguei lá, aí tinha uma jovem lá no culto, escutou a mensagem que eu transmiti, chegando em casa, na casa dela, ela tinha um irmão que era homossexual e que estava morrendo. Ele estava morrendo com HIV pelo fato da vida de pecado que ele levou, acarretou numa enfermidade crônica e ele estava desenganado pelos médicos. Eu preguei no culto de jovens, a irmã dele estava no culto, chegou em casa, repetiu alguns pontos da pregação que eu tinha feito, e o irmão dela, em lágrimas, confessou a Jesus. A gente ficou sabendo, não deu tempo eu visitar ele morreu antes, mas a gente ficou sabendo, com as palavras dele, ele disse, se eu soubesse que o evangelho era isso, eu não tinha vivido a vida que eu vivi. Se eu soubesse que o homossexualismo era pecado, se alguém tivesse me dito no começo, eu não teria entrado por esse caminho, e talvez hoje o meu destino fosse diferente. Tem gente lá no México que não sabe que o homossexualismo é pecado. E Deus conta como um ato de fé com você, Igreja do Calvário, para continuar sustentando as cordas e que o máximo de pessoas possível lá em solo mexicano, na cidade do México, capital, em Caracoles, pessoas sejam salvas e sejam libertas dos seus pecados, inclusive da homossexualidade. Deus conta com você. Deus conta comigo, amém? Isso é fé. Porque o contexto mexicano, vocês já sabem, o México dizem que atualmente são quase 130 milhões de habitantes. E no meio de 130 milhões de habitantes, 5% se dizem cristãos. Inclusive a Universal do Reino de Deus, que é muito forte em solo mexicano, inclusive os adventistas do sétimo dia, inclusive os testemunhos de Jeová. É 5% com esse povo todo. Para você ver a gravidade, para você ver o quanto nós precisamos enviar missionários para o México, o quanto nós precisamos abençoar aquela obra. Porque o que a gente tem aqui de fartura, tem gente lá que não tem nada. Quantos aqui sabem que o homossexualismo é pecado? Todo mundo aqui sabe. Mas teve um homossexual lá, que à beira da morte, segundo as palavras dele, porque ele nunca chegou ninguém para dizer para ele que isso era pecado. E morreu com HIV, com uma morte terrível. Nem deu tempo a gente visitar ele. Mas aprove a Deus, meus amados irmãos, alcançá-lo, através da pregação que eu preguei, que a irmã dele escutou, que repetiu em casa, que Deus, afinal de contas, Ele alcança as almas do jeito que Ele quer. Deus só precisa, meus amados irmãos, de um coração disposto. Se tiver um coração disposto, Ele faz o que a gente nem consegue imaginar. E aqui nessa noite, tem muito mais de um. Será quantos corações estão dispostos aqui nessa noite? Ao compromisso de ganhar almas. Porque você não vai para o México, mas o fato de você orar
A alma que for ganhada lá pelo ministério congregacional, você está envolvido, você é responsável. Você não foi para o México, mas você ofertou. As almas que se arrependeram lá, você tem culpa nisso também, porque você não esteve, mas você, como um ato de fé, não pelaquilo que você estava vendo, mas pela obediência, pela fidelidade a Deus, você fez isso, orou, contribuiu, ou foi. As almas que se converterem e que estarão no céu, você que está aqui nessa noite, vai ter uma participação nisso. E veja que tremendo, veja que glorioso, tem um monte de alma mexicana no céu, e a gente vai nos encontrar lá. Aí você vai dizer, mas rapaz, mas eu nunca fui para o México, eu nunca estive lá. Aí Deus vai dizer, mas você orou, e Deus, meus amados irmãos, faz as coisas de uma maneira tão interessante que Ele não precisa de nós, Ele não precisa da igreja para salvar os pecadores mexicanos, angolanos, venezuelanos, brasileiros. Deus não precisa da gente, mas nos seus decretos divinos, é a forma que Ele decidiu alcançar os pecadores, foi através da pregação do Evangelho, que pertence à igreja. Então, para o povo mexicano se converter, Deus decretou que é através da pregação do Evangelho, e cada um de nós que estamos aqui, podemos participar dessa obra. Já tem uma igreja congregacional lá, em solo mexicano. Com a graça de Deus, a partir de março, vai surgir a segunda igreja congregacional, que preza pela palavra de Deus, que preza pelo Evangelho. Porque, meus amados irmãos, as igrejas mais sérias que eu vi lá em solo mexicano, as mais sérias, tinha 3 anos que não fazia a Santa Ceia. Eu estou falando de igreja séria, fora as outras igrejas que não são tão sérias assim. Então precisa. A denominação da Aliança das Igrejas Congregacionais, o Calvário tem muito a oferecer em solo mexicano. O Dom tem muito a oferecer em solo mexicano. Essa igreja tem muito a oferecer lá, porque o que a gente tem em abundância aqui, eles têm lá em escassez. Faça como Davi. Vamos aguentar, segurar as cordas, ainda que venham as provas, ainda que venham as lutas, mas vamos, irmãos, nos comprometer com essa propagação de que Deus é um Deus que se ira todos os dias, e que as armas de morte já estão preparadas para todo aquele homem e mulher que não se converter. Deus conta com essa igreja para que o Evangelho de Cristo e os mexicanos continuem sendo salvos, sendo alimentados com a boa doutrina do Evangelho. Deus abençoe. No Poder do Espírito, 26ª Consciência Cristã, de 8 a 13 de fevereiro de 2024, em Campina Grande, na Paraíba. 26ª Consciência Cristã, juntos no Poder do Espírito. Estamos agradecidos a você, internauta, telespectador que está conosco, e esperamos, dentro de instantes, estar de volta ao Parque do Povo para prestigiarmos e participarmos da 26ª edição do Encontro para a Consciência Cristã, que tem sido profundamente abençoada, as reuniões, as palestras, os seminários. Quem está ali não voltará para a sua região, para a sua cidade ou para a sua igreja do mesmo jeito que veio, porque temos sido impactados por tantas mensagens, tantos estudos, palestras importantíssimas para jovens, adultos, para a família, e você não pode perder. Portanto, você que não compareceu, participe. Logo mais pela manhã, estaremos ali à tarde e à noite também, prestigiando e participando da 26ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Que todos tenham um dia abençoado, que todos fiquem com Deus, e é esta a nossa convocação, é esse o nosso apelo. Não fique em casa, venha prestigiar lá no Parque do Povo a 26ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Até amanhã, se Deus quiser.